E esse menino, ele tinha um brinquedo. O brinquedo desse menino, as crianças já sabem o que é, né? É um carrinho, né? Essa é a história do livro que eles trabalharam aqui. E esse menino, ele andava pelas ruas aqui de Serra Negra, ia lá para a Ramalhada, ia lá para o Colina, descia aqui para o centro. E o que ele ia fazendo? Isso há muitos anos atrás, né? Ele ia pegando lata velha, revista, papéis, caixa de figurão, e ele ia colocando tudo dentro desse carrinho. E sabe o que ele fazia com isso daí? Ele ia até um negócio chamado ferro velho que existia antigamente, né? Aí ele vendia tudo isso para poder ajudar dentro da casa dele, para ajudar o pai e a mãe dele. Era isso que o Zeca Catatreco fazia quando era criança. Só que tinha uma coisa que era muito interessante. Ele batia de porta em porta naquela época e ia pedindo também revista e gibi para ele. Só que o Zeca não era bobo nem nada, né? Então, as revistinhas que ele achava legal, né? Os gibizinhos, ele guardava tudo e com o irmão dele, ele ia lendo e ia inventando histórias. E naquela época lá, ele foi descobrindo uma coisa que mudou a vida dele, né? O Zeca descobriu que com formas geométricas ele conseguia desenhar e inventar todas as coisas que ele queria. Então, por exemplo, né? Um quadrado dividido ao meio, ele descobria, um outro quadradinho aqui, outro quadradinho aqui, que ele podia fazer uma espécie de estante. E ele não tinha estante, como todo mundo percebeu. Ele começou a trabalhar desde cedo para ajudar a família dele. Aí ele descobriu que se ele colocasse um outro quadrado em cima, e dentro colocasse um outro quadrado, e colocasse outro quadrado, outro quadrado, e outro quadrado, e outro quadrado, e com duas anteninhas, ele falou, é isso aí. E ele inventava a televisão dele. De repente o Zeca descobriu que com a imaginação dele, ele conseguia inventar tudo o que ele queria. Tudo que ele não tinha dentro da casa dele, ele conseguia imaginar. Mas aí ele descobriu uma coisa mais legal ainda. Ele descobriu o circo. Circo. Bom, todo mundo aqui já sabe contar, né? Então vamos ver o que ele descobriu, só que eu quero que vocês ajudem a contar junto comigo. Então aqui eu tenho quantos círculos? 2. Vou apagar lá em cima. Eu podia até deixar, mas eu volto ali por último. E agora? 1. E agora? 2. E agora? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ele fez um palhaço. Ele já me conhece de algum lugar. E aí, com quase um círculo, metade de um círculo aqui, metade aqui, e um triângulo aqui, ele tinha um. Então ele começou a descobrir que ele podia também inventar os personagens dele, ele podia inventar histórias. E foi assim que o Zeca Catatreco começou as coisas na vida dele, né? Inventando. É facinho desenhar? Tranquilo? Não. Beleza, né? Ah, é fácil, né? Não é tão difícil assim, né? Ah, mas é só bolinha, todo mundo sabe fazer bolinha, não é? Vamos apagar aqui. Só que acontece o seguinte, isso há muito tempo atrás, uma professora chamada Dona Maria José, ela percebeu isso nesse menino. Percebeu que ele levava jeito para inventar história, que ele levava jeito para combinar a forma geométrica e desenhar. Mas esse menino, como todo mundo viu, ele catava papel na rua. Então era uma situação diferente, assim como a Adriana Bonilha também encontra essas coisas. Mas como é que eu posso ajudar esse menino? Então, essa professora, ela pegou, como a professora Adriana faz, exatamente o que ele tinha em mãos e começou a incentivar ele.
começou a mostrar que ele poderia superar limites. Naquela época, tinha um jovem chamado Maurício de Souza. Esse jovem estava começando a desenhar e ele começou também descobrindo os círculos, para quem não conhece, né? E foi mais ou menos isso daqui que o Maurício de Souza descobriu. A gente já vai desenhar todo mundo junto, hein? Hoje aqui ninguém sai sem saber desenhar, sem inventar história, sem criar personagem. Olha só, ele descobriu, como eu disse, o círculo. Ele descobriu que se ele pegasse um S ao contrário e colocasse aqui, já começava a aparecer alguma coisinha aqui. E com meio círculo aqui, ele fazia isso daqui. E ao fazer isso aqui, aí ele tinha... É a Mônica? É, né? Só falta assinar aqui agora. Essa assinatura e mais um cheque dele, a gente, né? Ele também descobriu, em cima desse círculo, que ele podia inventar um monte de coisa. De novo, o círculo. Aqui ele é ao contrário, aquela orelha aqui. E agora, o que a gente pode fazer daí? Um personagem dele. Cebolinha. Pode ser o Cebolinha ou a gente pode fazer aqui a Magali, né? Ou então... Círculo. O S. E agora, o que vai ser? Cebolinha. Cebolinha ou Cascão? Cebolinha. Cebolinha ou Cascão? Maurício de Souza, não, pai, eu tive a honra de trabalhar com ele, porque eu contei onde eu conheci a minha esposa, né? Uma vez eu fui numa escola também conversar com as crianças, fazer um bate-papo, e uma criança, ela pegou, na verdade de vocês, ela me contou uma história que eu não sei se vocês conhecem. Eu vou contar rapidinho porque eu quero logo que vocês me ajudem a trabalhar aqui também. Ela me contou isso daqui, ela veio até onde vocês estão e falou assim: ô tio, você conhece a história do menino sem braço? Conhece? Ela falou assim: era uma vez um menino sem braço e ele estava dentro da escola. Deu hora do recreio, ele pegou e foi lanchar. E ele pegou e começou a caminhar. Só que durante a caminhada dele até a cantina, até a cozinha onde servia o lanche, começou a chover. Só que criança não pode tomar chuva nem adulto, né? Mas ele quando pegou e continuou caminhando até a cantina, só que para isso ele colocou uma capa e foi até a entrada da cantina. Lá ele pediu para a tia 2 ovos. 2 ovos. Isso a criança me contando, tá? Não só estou inventando isso aí não. Ela falou assim: só que como a tia da cantina era muito legal, também me deu 2 salsichas. Aí eu comecei a perceber que a gente pode sim, com a nossa história de vida, a gente pode construir alguma coisa palpável. E a gente vai começar a fazer isso agora, tá bom? Vamos começar. Pode pegar o lápis, as canetinhas, quem puder. Contar de novo essa história. Vamos ver. Na medida que eu desenhar aqui, quem puder, vai fazendo aí. Então, para facilitar, inclusive, para quem não sabe desenhar, eu vou inventar uma coisinha um pouquinho antes aqui. Vamos fazer assim, um círculo. Eu vou dizer assim: era uma vez uma bala. Faz um círculo aí. Colocaram nela um palito. A bala virou um pirulito. Estou inventando bem? Tá fácil? Entrei. Tá bom? Tá bom? Pode me chamar a atenção aqui. Ó. Lembra? Começou a chover. Vamos chover do lado do menino aqui, ó. De cada lado da linha do menino tem 3 bolinhas para a esquerda, 3 bolinhas para a direita. Entendeu?
Criança não pode tomar chuva. Então o que a professora deu para ele? Uma capa aqui, ó. Lembra disso que eu contei? Aqui. Porque se eu colocar aqui, ó, 3 perninhas por baixo, sabe? Também é um besourinho. Assim como um besouro rompe a barreira da física e da ciência e voa longe, vocês também podem. E eu digo para vocês,